Aprendizes e fui convidada para o Receita de Cupcake para ensinar uma receita para vocês e mostrar que o cupcake, além de gostoso, é uma receita super fácil e eles vão ficar lindinhos. Hoje a gente vai aprender a fazer o Red Velvet. Então a gente vai começar fazendo a receita da massa, que vocês não vão precisar de batedeira. A receita de cupcake ela é super prática, fácil, dá para colocar a criançada na cozinha e é isso que eu vou mostrar para vocês, que é um momento bem gostoso que vai virar além de um hobby uma paixão de vocês. Então vamos aos ingredientes. Primeiro da massa do nosso cupcake Red Velvet. 75 gramas de açúcar, 60 gramas de manteiga em temperatura ambiente, um ovo inteiro, também em temperatura ambiente, 10 ml de essência de baunilha, 140 gramas de farinha de trigo, 4 gramas de fermento em pó, 50 gramas de iogurte integral, 5 gramas de corante em gel vermelho. Para o glacê de cream cheese, 100 gramas de cream cheese light em temperatura ambiente, 60 gramas de manteiga em temperatura ambiente e 350 gramas de açúcar de confeiteiro, para decorar confeitos variados. Bom, então vamos começar a fazer a massa, que como eu já adiantei, a gente não precisa de batedeira, vamos deixar a batedeira apenas para o nosso glacê. E a gente vai começar fazendo uma base de bolo, que a minha avó costumava fazer, muitos bolos começam com isso. A gente vai colocar o açúcar, a manteiga, que como eu também adiantei na receita passadinha para vocês, ela tem que estar em temperatura ambiente para ficar com essa textura de pomada. Misturamos o açúcar e a manteiga, a gente vai com uma espátula ou com as pastas de uma colher de sopa mesmo, que eu acho que é o que eu vou fazer aqui, a gente vai fazer uma pastinha de açúcar com essa manteiga. Ficou uma massinha mesmo, uma pastinha de manteiga de açúcar, a gente vai pro ovo. Aqui a gente tem o nosso ovo, que a gente vai misturar. E aí a gente dá mais uma mexidinha. Agora eu já vou passar pro nosso fouetzinho, que é o nosso batedor de arame, que é um amigo da confeitaria, da cozinha, que vai ajudar a gente a mexer e a ficar forte na cozinha, criar um look. Bom, então aqui, mexendo, como vocês viram, a gente tá com uma massa super fofa, é uma massa base. Agora a gente vai juntar nesse momento a essência de baunilha. Agora a gente tem 3 ingredientes. O fermento a gente sempre deixa para o final. E aí a gente tem a farinha e nós temos o iogurte. Essa massa sim, gente, uma novidade. Aí, em vez do leite, a gente vai usar iogurte integral, que ele vai dar um pouquinho mais de suavidade na nossa massa. Ela fica um pouco mais leve do que um leite integral. Se você não tiver iogurte em casa, não se desespere. Pode usar o leite caso você o tenha em casa. Não deixe de fazer se você estiver com vontade de comer cupcake à noite. Bom, então vamos lá, a gente vai intercalar um pouquinho de farinha, praticamente assim metade na primeira já, e a gente vai mexer essa massa. Continuando, ela vai começar a ficar uma massa mais pesada, mais rígida, e aí a gente vai intercalar com o nosso iogurte, para ele dar aquela umidade e ajudar a gente a mexer. Pronto, aqui a gente tem a nossa massa pronta, só que a gente vai finalizar com o fermento, que sem fermento o nosso cupcake não vai crescer e ficar bonito. Fermento por último, depois que a gente coloca o fermento, a gente não pode esperar muito para colocar para assar. E pronto, pessoal, a nossa massa está praticamente pronta. Agora a parte divertida, que é colorir a massa. A gente vai pegar os corantes que hoje em dia a gente encontra de vários tipos. A gente tem os em pó, tem os em líquido. Eu fiquei no meio termo. Eu adoro usar os em gel, que eu acho que eles são mais práticos. Eles colorem mais facilmente, sem sujar, e aí a gente faz essa belezura que é essa massa vermelhinha, e aí vai do seu gosto. Se você quiser um cupcake mais pink velvet, você pode pôr um pouquinho menos de corante vermelho, que ele vai ficar mais rosinha. Mas a gente vai no tradicional mesmo, sem inventations, e vamos manter aqui o corante vermelho mesmo. Bom, a nossa massa está pronta e aqui eu tenho algumas forminhas de papel super bonitinhas que a gente encontra em um monte de loja, hoje até no supermercado, não precisa ser loja de confeitaria. A gente vai manter a tradição e deixar ele bem vermelhinho com a forminha de papel vermelha, mas olha, tem um monte de cor divertida que vocês podem fazer em casa, usar a criatividade de vocês. Aqui eu vou pegar uma assadeira, porque o importante é que essas forminhas de papel, elas são bem molinhas. A gente colocando a massa, precisamos de uma base, então a gente tem que investir naquelas assadeiras de cupcakes que são ideais justamente para o cupcake ficar no seu formato bonitinho de copinho. Aqui nós temos a assadeira que a gente usa aqui na loja, temos um monte delas,
E a gente tá com os papeizinhos já. Quem nunca tira o papelzinho forminha de brigadeiro, é a mesma coisa. A gente tira, coloca aqui na nossa assadeira. Essa aqui dá para 12, mas a nossa receita é um pouco menor. Então a gente vai assar em torno de 6 cupcakes aqui nessa assadeira. Então os nossos cupcakes estão sendo assados no nosso forno e isso dá tempo para a gente fazer a nossa cobertura, nosso glacê de cream cheese. A gente vai usar agora sim a batedeira, fazer um pouquinho de barulho. A gente tem só 3 ingredientes. É um glacê básico, então é cream cheese, manteiga e o açúcar de confeiteiro. Bom, a gente vai misturar aqui na batedeira a manteiga, que também tem que estar em temperatura ambiente como na nossa massa, e o nosso cream cheese light. Você pode comprar um cream cheese tradicional que não seja light, mas como é uma receita já bem pesada, de glacê com açúcar, manteiga, investir no light não é nada mal e ele fica realmente um pouquinho mais suave. Então eu acho que é uma boa dica para vocês também fazerem o seu cupcake ser um pouquinho diferente dos outros. Agora a gente vai bater até esses 2 ingredientes serem incorporados e virarem uma massa homogênea. Depois que eles ficarem super unidos, venceremos, mas iremos adicionar aos pouquinhos o açúcar. Então agora eu vou ligar a batedeira um pouquinho para a gente misturar a manteiga e o cream cheese para vocês. Bom pessoal, agora a gente já desligou. Foi coisa de 1 minutinho batendo, porque o que a gente quer é isso. É uma massa que tem uma mistura, que ficou mais pro lado do cream cheese do que da manteiga. Só que a gente não quer que ele derreta, então não pode bater muito. É coisa de realmente 1 minutinho que aí a gente já consegue incorporar o açúcar. Que é isso exatamente que eu vou fazer agora. Esse açúcar, como farinha, ele dá uma subidinha quando a gente bate na batedeira. Então vocês tomem cuidado. E aí agora é só ficar de olho para você dar o ponto. Prontinho, pessoal. O nosso glacê já está pronto. Ele ficou com uma cara maravilhosa, branquinha, pronta para a gente utilizar. Eu vou tirar daqui para vocês verem melhor como que é a textura do nosso glacê. Ele fica um creme nem muito duro e não pode ficar nem muito mole. Agora é só aguardar mais uns minutinhos, porque o nosso glacê foi super rápido, coisa de 5 minutos ele ficou pronto. A gente vai aguardar mais uns 10, 15 minutinhos até a nossa massinha sair do forno e esfriar. Então daqui a pouquinho a gente já traz nossos vermelhinhos para cá. Bom pessoal, olha aqui, chegou. Nossos cupcakes estão assados, lindos, gordinhos na parte de cima, maravilhosos. Ou seja, agora a gente vai dar aquele acabamento final com o nosso glacê de cream cheese. Então aqui a gente tem os nossos cupcakes lindos na mesa. Vamos dispensar a nossa forma, a nossa assadeira. E agora a gente já colocou o nosso glacê de cream cheese no saco de confeiteiro. Se você não tem muita habilidade em casa, mas quer fazer o cupcake de glacê, você pode usar uma espátula e passar como manteiga no pão, por exemplo. Não fica preocupado se você não tem esse tipo de utensílio, equipamento em casa. A gente vai aqui decorar, fazer aquele chapéuzinho bonitinho que os cupcakes têm. Vamos decorar os nossos cupcakes lindamente. Estamos aqui usando uma decoração tradicional. Aqui a gente tem os famosos confeitos, porque cupcake sem confeito perde muito da sua graça. Então a gente tem aqui os coraçõezinhos que combinam super com os nossos cupcakes Red Velvet. Ele tem um ar um pouco romântico, acho que pela corzinha vermelha dele. A gente tem os coloridos que também funcionam muito, principalmente em festa de criança. Tem um pratinha aqui super bonito. Ou seja, vocês podem se divertir, que essa hora é uma hora bem gostosa. Já que a gente já tem uns prontos de coração, vou colocar uns coloridinhos aqui. E vou colocar alguns pratas nesses aqui. Pode colocar de chocolate. Como ele é um cupcake que não vai chocolate, a gente pode de repente manter essa questão para aqueles que não curtem tanto chocolate, porque eu acho que não tem muita gente que resista ao chocolate, mas o cupcake Red Velvet não vai pro chocolatinho, então a gente pode deixar assim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora vocês dão licença que eu vou comer o meu cupcake sozinha aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima receita. Tchau!